Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hugo Fidelis do canal Café Dividendos e hoje eu vou estar trazendo aqui 4 fundos imobiliários de papel na base 10 que são excelentes e estão valendo muito a pena. Então fique até o final do vídeo para vocês descobrirem quais são esses fundos imobiliários. E antes eu queria pedir uma ajuda. Nós estamos com uma meta aqui no canal de bater 100 inscritos. No momento estamos com 83 inscritos. Faltam só 17. Será que com a ajuda de vocês a gente consegue bater essa meta? Vamos lá, hein, pessoal? Mas antes de começar, aquele gole no café famoso. E bora ganhar dividendos. E para quem não sabe, os fundos imobiliários de papel, eles são aqueles que investem em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito hipotecário, os LCI, as letras hipotecárias, que são o LH, os certificados recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. Então, eu estou aqui na página do Investidor 10, que é o lugar que eu gosto de fazer minhas pesquisas, meus estudos sobre fundos imobiliários, ações, dentre outros ativos. E o primeiro que eu queria passar é o BTCI11, um fundo imobiliário excelente da BTG Pactual. É uma corretora muito boa, que faz uma gestão excelente. Então, cotando a 8,89, o dividend yield nos últimos 12 meses de 12,44, um PVP de 0,90. Para quem não sabe, quando o PVP está a 1, quer dizer que ele está sendo cotado ao seu preço justo. Se ele está acima de 1, ele está cotando acima do seu preço justo, então ele está caro. Se ele está abaixo de 1, ele está cotando abaixo do seu preço justo, então ele está descontado. Então quer dizer que o BTC11 está descontado 10%. Aqui para fundo de imobiliários de papel, é interessante fazer a aquisição, né, o aporte nele quando ele está abaixo de 1. É interessante fazer isso, mas lembrando que eu não faço recomendação de compra e nem de venda. É um canal educacional, que é o Café Dividendos, que eu passo os meus estudos e as minhas análises para vocês. Eu não faço nenhuma recomendação de compra e venda, beleza? Uma liquidez diária de 1,18 milhões, muito boa. Uma variação nos últimos meses de menos 3,37%. E quem tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás no BTC11, hoje teria R$ 1.806,91. Esse ano aqui, que eu falei para vocês, fundo imobiliário do tipo papel, de títulos e valores imobiliários, com número de cotistas de 186.505, com esse tanto de cotas emitidas, ele tem um valor patrimonial de 979,50 milhões. Aqui abaixo, o yield do último mês, BTC11, pagou mais de 1,05%. Lembrando que os dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos do imposto de renda. Então é excelente ganhar mais de 1% ao mês com esse fundo, sendo que ele é totalmente isento de imposto de renda. Aqui, temos o dividend yield médio dos últimos 5 anos, que é de 15,74%, dividend yield atual de 12,44%. O gráfico de dividendos dos últimos 12 meses do BTCI11, maravilhoso. Olha a constância que tem esse fundo. Raramente ele faz uma oscilação. Raramente mesmo. Olha isso aqui, tudo na casa do 0,9 centavos. Olha lá, 0,093, 0,092 e por aí vai. Aqui é a fórmula do Magic Number, famosíssima, que todo mundo gosta de ver. Então, valor atual da cota, 8,89. Pagou no último dividendo de 0,09 por cota. Então, vocês teriam que ter ali aproximadamente 95 cotas para gerar esse efeito de bola de neve, que com 95 cotas vocês já receberiam 8,89 e comprariam mais uma cota do BTCI11. Juntando as cotas mais o valor patrimonial, então vocês teriam que ter investido 844,55 para começar esse efeito bola de neve aí. Aí aqui tem um fundo imobiliário 5 estrelas, muito bom. Aqui tem as coisas sobre o BTCI11. E aqui eu vou abrir o relatório gerencial para vocês entenderem como funciona o relatório gerencial e para vocês verem a composição do portfólio do fundo. Aqui, o indexador. A carteira, o portfólio tem 72% em IPCA mais 0,72%, 25% é CDI mais 2,4% e 3% é em IGP-M mais 8,1%. Aqui tem a duração de todos os contratos
do BTCI-11. Então vocês conseguem ver que são contratos longos, contratos longevos, e que isso é muito bom para um fundo imobiliário. Aqui é a localização e o setor que está o BTCI-11, os setores que ele investe. Então, beleza, vamos para o segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês. É o CPTS 11 da Capitânia Securities, outro fundo imobiliário base 10 excelentíssimo. Olha só, ele está cotando ali, ó, 7,18, um dividend yield nos últimos meses de 12,74%, um PVP de 0,84, então ele está descontado ali 16%, uma liquidez diária de 10,79 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 6,02%. E para quem investiu R$1.000 há 10 anos no CPTI-11, hoje teria R$ 1.192,69. Aqui, como eu falei, o fundo imobiliário de papel, títulos de valores imobiliários, olha o número de cotistas, 356.473, com esse número de cotas emitidas, um valor patrimonial de 2,73 bilhões. O fundo imobiliário é excelente também, uma gestora muito boa. Aqui, ó, outro fundo imobiliário de papel pagando mais de 1% ao mês. Ó, ele está pagando 1,11% isento de imposto de renda. Não é bom ganhar mais de 1% no mês com o fundo imobiliário, sendo que ele é totalmente isento de imposto de renda? Você recebe, você fica com aquele valor e você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. E ó, o dividend yield do CPTI-11, médio em 5 anos de 15,23% e o atual está em 12,74%. Aí aqui, ó, o gráfico, ele deu uma oscilação ali entre o mês 10 e 11, foi quando ele teve um probleminha dentro do seu fundo, mas já sanou esse problema, já resolveu esse problema e voltou ali em dezembro, ó, a sua constância de pagamento de dividendos. Aqui, ó, vocês conseguem ver, tá? O pagamento, quanto ele paga, vocês podem ver que aqui, ó, daqui para cá deu uma caída, aí ele voltou a subir e agora ele aumentou mais um pouquinho os seus dividendos. Então, ó, a famosíssima fórmula do Magic Number do CPTI-11, cotando 7,18, pagamento de 0,08. Então, vocês teriam que ter ali aproximadamente 89 cotas para gerar esse efeito bola de neve. Com os 89 cotas, vocês já receberiam 7,18 e comprariam outra cota. Então, vocês teriam que ter aproximadamente 639,02 investidos no CPTI-11. Aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas. Aqui tem sobre a Capitânia Securities. Então vamos abrir o relatório gerencial ali para vocês entenderem o portfólio do CPTI-11. Aqui, ó, a carteira, a visão geral. Aqui vocês conseguem ler. Tá falando lá, a carteira de do fundo é bem diversificada, sendo composta em 15 CRIs, que representam 34,7% dos ativos, e 89 fundos imobiliários que representam 52,9%. Além disso, 6,3% dos ativos estão alocados em operações de carrego, nas quais carregamos fundos imobiliários para outros fundos e somos remunerados em CDI mais 1% ao ano sobre essa posição. Então, aqui vocês... Por isso que é importante ler o relatório gerencial. Eu sempre vou falar isso para vocês, porque é importante estudar. Porque aqui tem tudo detalhadinho, tudo bonitinho, o que o fundo imobiliário faz, por que ele faz, o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer, o quanto ele ganhou, o quanto ele deixou de ganhar. Tem o caixa, tem tudo aqui, tem a composição da carteira. Aqui tem os gráficos, olha lá, 52,9% em FII, 6,1% em liquidez, 6,3% em carrego, que eles falam aqui em cima, 34,7% em CRI. Então, aí descendo mais um pouco, vocês conseguem ver a carteira de crédito do fundo imobiliário, o resumo por segmento, as maiores exposições do fundo imobiliário, entendeu? O resultado das operações compromissadas, aqui o resumo dos CRIs em carteira que eles têm. Então aqui é tudo detalhadinho. Aqui vocês conseguem ver lá o que eu falei da longevidade de contrato. Aqui, ó,
2032, esse aqui 2037, 2036. Então são fundos imobiliários que fazem contratos excelentes a longo prazo. Então é muito bom. Vale a pena ler o relatório gerencial. E antes de eu passar o terceiro fundo imobiliário para vocês, deixa aqui nos comentários se vocês têm algum desses fundos imobiliários, se vocês ainda não têm, pensam em pôr, tá? Deixa aí que nós vamos dar uma conversada. Agora, esses dois fundos imobiliários, na minha opinião, são os melhores do mercado. E eu já vou começar lançando o meu queridinho, que eu gosto muito, que não é novidade para ninguém, MXRF 11, Maxi Renda, para ganhar dividendos, né, pessoal? Quanto mais melhor, né? Quanto mais dividendos, melhor. Olha lá, a cotação dele, 9,03, outro base 10, com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,62%, um PVP de 0,98, ele ainda está descontado 2%, ele está quase chegando no seu valor de cota, então, mas ele está descontadinho ali, está valendo a pena. Então, 11,75 milhões na variação de menos 2,48%. E para quem tivesse investido R$1.000 há 10 anos no MXRF11, hoje teria nada mais nada menos que R$ 2.778,46. Aqui, como eu falei, um fundo de papel, ele é do segmento híbrido. Ele está ali, ó, com o número de cotistas 1.273.329 cotistas. Será que ele é famoso? Será que bastante gente gosta dele ou não? Com esse número de valor de cotas emitidas, um valor patrimonial de 4,02 bilhões de reais. Descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário que pagou 1% de dividendo isento de imposto de renda. Então, muito bom. Já são 3 fundos imobiliários que juntos vocês receberiam mais de 1% ao mês. Aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 14,50% e o atual de 12,62%. Aqui o gráfico de pagamentos do MXRF11 tá dando uma variadinha ali, mas não é uma variação muito alta, de 10 centavos para 9 ali. Aqui, ó, é o que eu falei, vocês conseguem ver, ele sempre vai estar pagando ali entre 9 e 10 centavos, depende do mês. Aqui é a fórmula do Magic Number do MXRF11. O valor atual da cota de 9,03, pagou o último dividendo de 0,09, que nós vimos ali em cima. Então vocês têm que ter aproximadamente 100 cotas do MXRF11 para gerar esse efeito de bola de neve e vocês receberem os mesmos 9,03 e comprar outra cota. E juntos vocês teriam que ter então investido R$ 903 no MXRF11. Descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, muito bom, vale muito a pena. Vamos abrir o relatório gerencial do MXRF11 para dar uma olhadinha? Cadê MXRF11? Aqui, ó, a composição do portfólio da carteira deles, tá? 81,1% é em CRI, 12% é em fundos imobiliários, 6,6% são em permutas financeiras e 1,3% é em caixa. Então aqui, ó, vocês conseguem ver o indexador CDI+. Só para explicar um negócio para vocês que eu acabei não explicando nos outros. Esse CDI+, vamos supor, a taxa Selic está em 14,25. Então, o CDI 14,25 mais esses 2,67% que está aqui. Beleza? Então, isso que significa CDI+, só para vocês terem uma noção. Aí, ó, o fundo imobiliário é muito bom. Aqui vocês conseguem ver as taxas médias e tabela de sensibilidade. Vocês conseguem ver tudo sobre os certificados recebíveis imobiliários. Então, ela é excelente. Lê o relatório gerencial, tá? Então, aqui, ó, as outras composições, IPCA, IGMP, em pré, em fundos imobiliários, tá? Então, é muito bom. Outro fundo imobiliário excelente, que é o meu queridinho. Vou levar para minha aposentadoria, inclusive. Eu gosto bastante. Estou aproveitando para aumentar as minhas cotas no fundo, aproveitando ainda enquanto está esses 2% descontado, né? Porque daqui a pouco ele já deve subir mais. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário. Vamos para o último, então? O último fundo imobiliário é o KNSC11. Deixa aí nos comentários quem gosta do KNSC11. Fundo imobiliário popularzinho aí das últimas semanas, dos últimos meses. Muita gente falando sobre o KNSC11, da Quineia. A Quineia tem baita fundos imobiliários.
elas têm muitos fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo. Então é uma gestora muito boa mesmo. Eu estou pensando muito em adquirir o KNSC 11 e colocar na minha carteira, que eu ainda não tenho. Então, ó, a cotação dele 8,63, o dividend yield dos últimos 12 meses de 12,40, o PVP de 0,99, então ele está descontado ainda 1%, então está valendo a pena ainda, porque ele não chegou ainda no 1, ele está ali a 0,99, uma liquidez diária de 4,78 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,02%, é o que lá que eu falei. Fundo imobiliário que está muito popular no mercado, tem muita gente entrando nesse fundo imobiliário. E quem tivesse investido R$1.000 nos últimos, há 10 anos atrás, hoje teria R$ 1.508,74 no fundo. Aquilo lá que eu falei, fundo imobiliário de papel, de títulos e valores imobiliários, ele está ali com seus 197,402 mil cotistas, aumentou muito nos últimos meses, com esse número de cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,76 bilhões. Descendo aqui, ó, vocês conseguem ver que é outro fundo imobiliário que pagou ali mais de 1%. Ele pagou exatos 1,16% de dividendo isento de imposto de renda. É muito bom, outro fundo imobiliário excelente. Eu estou gostando bastante, estou estudando bastante, analisando muito esse fundo imobiliário. Dividend yield médio em 5 anos de 14,11%, dividend yield atual de 12,40%. Aqui o gráfico de pagamento do KNC 11 nos últimos 12 meses. Aqui o tanto que ele pagou, tá? Ele oscilou ali entre 0,9, 0,8, depois 0,9, aí 10 centavos, aí voltou para 0,9, voltou para 10 centavos de novo, mas ele fica nessa constância entre 0,8 e 10 centavos. Aqui a forma do Magic Number do KNC 11. O valor atual da cota de 8,63. Dividend yield pago foi de 0,10 por cota, então teria que ter ali 86 cotas aproximadamente para gerar esse efeito bola de neve, que aí com essas 86 já receberia 8,63, compraria uma nova cota, então teria que ter ali investido aproximadamente R$ 742,18 para acontecer isso. Aí aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas. Eu estou só passando conteúdo muito bom. E antes de abrir o relatório gerencial, vocês não acham que esse conteúdo que eu venho passando aqui para vocês hoje não merece bater aquela metinha de 100 inscritos? Será que a gente consegue? Então vamos lá, pessoal. Contando com vocês, hein? Se inscreve no canal aí. Então, ó, o relatório gerencial do KNSC 11. Aqui está o resumo da carteira desse fundo imobiliário excelente. Tá ali, ó, 46,3% é em CRI, 60,8% também é em CRI, mas eles são diferentes os indicadores. Um é CDI+, outro é inflação+, cotas de outros fundos imobiliários e caixa, tá? Você tem um total ali de 110,2% do seu portfólio. Aquilo lá que eu falei sobre o CDI+, tá? Que é 3,35%. Então aqui está a alocação total por indexador. Em Selic, 2,6%, em CDI, 42,1%, em IPCA, 55,3%. Aqui tem outras alocações por setores, tem shopping, residencial pulverizado, logístico, residencial e escritórios. Então é muito bom ler um relatório gerencial, vale muito a pena. Para ficar por dentro do que está acontecendo com o fundo imobiliário. Eu sempre vou falar para vocês, leiam relatório gerencial, leiam notícias, fiquem por dentro, estudem. Nunca vai na onda do que as pessoas falam. Ah, X falou tal, Y falou tal, Z falou tal, eu falei tal. Cada um tem sua estratégia, você é mais moderado, você é mais conservador, você é mais arrojado. Você tem que investir naquilo lá que vai fazer sentido para sua carteira, seguindo o seu perfil de investidor. Não sai colocando dinheiro no que as pessoas falam, vê o que é melhor para você. Então era isso que eu queria passar. Nunca se esqueçam, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo para quem quiser estudar mais. E é isso. Valeu, conto com vocês para bater a meta. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhem o vídeo para mais pessoas. Até a próxima. Valeu, falou, fui!